nossa entrevistada de hoje é a capixaba Margarete Prete Dalcomo, pneumologista, pesquisadora da Fiocruz. Desde o início da Covid, tem, na realidade, atuado na linha de frente. Uma mulher que representa luta, solidariedade. Doutora Margarete, que prazer recebê-la hoje aqui. Prazer é meu, Baiar. Muito prazer estar aqui com você nessa sexta-feira do nosso inverninho carioca. Doutora Margarete, eu queria começar a entrevista lhe perguntando o que levou a senhora a ser pneumologista? Olha, Baiar, quando eu fui fazer medicina, né, que eu tomei essa decisão na minha vida, né, eu venho de uma trajetória de uma família que não tem muita tradição médica, né, minha família é uma família de juristas, e eu tive uma consciência muito profunda, né, aos 17 anos, de que poderia ser muito útil. Eu sempre tive muito jeito para cuidar de pessoas, né, ficava muito bem com os meus avós, enfim, sempre fui jeitosa nesse aspecto. E eu, quando entrei na faculdade, eu queria ser psiquiatra, né? Porque meu interesse pela mente, pelo imaginário das pessoas era muito grande. E eu tive uma grande decepção logo no início da faculdade, por frequentar alguns ambientes. Naquela época ainda existiam aqueles sanatórios onde as pessoas eram tratadas realmente não como pessoas, mas como seres realmente de uma maneira absolutamente inaceitável. E eu tive muita decepção, foi muito duro para mim. E eu entrei logo no terceiro ano, na parte clínica, né, quando a gente entra nas enfermarias, e eu me encantei pela pneumologia, até porque naquela ocasião eu tive a sorte de ter um chefe de serviço que era uma pessoa maravilhosa, de quem eu tive a sorte de ficar amiga até que ele falecesse, e eu lia um livro que foi muito marcante na minha vida, que foi A Montanha Mágica, do Thomas Mann, que foi um livro que realmente marcou a minha vida. Então, essa conjunção de fatores, né, e, além disso, um acolhimento muito grande no serviço, na Santa Casa de Misericórdia, me fez me encantar pela pneumologia. Eu fiz todas as cadeiras clínicas muito bem, mas quando optei pela minha residência médica, já fui fazer a pneumologia. Se eu quisesse ser bem poética, Baiara, eu diria que a respiração é a coisa mais essencial da gente, né? Então, eu poderia um pouco filosofar por aí, mas foi essa a razão. Doutora Margarete, me diga uma coisa, como foi o seu doutorado na Escola de Saúde de São Paulo? A senhora, na realidade, optou por fazer o seu doutorado em São Paulo, por alguma razão específica? Não, a Escola Paulista de Medicina é uma grande escola na área da medicina respiratória, como é também em outras, Baiar. E eu voltava de um estágio, né, onde eu tinha passado um tempo no Reino Unido, na Universidade de Edimburgo, e logo depois eu assumi, muito jovem ainda, né, eu tinha 32 anos, a direção médica do hospital onde eu trabalhava, que era um hospital federal do Ministério da Saúde, né, o Hospital Rafael de Paula Souza. E eu atrasei um pouco um projeto de doutoramento que eu já tinha. E, na verdade, eu queria mesmo fazer o meu doutorado em São Paulo, na Escola Paulista, porque tinha relações profissionais, pessoais, né? Fui muito bem acolhida, apresentei um projeto de tese que foi muito bem aceito pelos meus amigos e professores da Escola Paulista de Medicina. Então, eu considero a Escola Paulista, a Unifesp, Baiar, um pouco a minha alma mater também, porque lá eu passei 4 anos, eu fui acolhida com muito respeito, muito afeto. Enfim, nós fazíamos um aprendizado permanente nos dias que eu passava lá. Então, eu fiquei 4 anos nesse vai e vem, porque eu morava no Rio de Janeiro. Mas foi uma experiência extraordinária. Eu só tenho pela Escola Paulista de Medicina um sentimento melhor de respeito e de gratidão. E, obviamente, nessa ocasião, eu também estreitei laços de amizade com os meus colegas de outros serviços de São Paulo. Então, eu me sinto muito bem em São Paulo, sabe, Baiara? Eu sou uma capixaba que tem a consciência carioca, mas que também gosta muito de São Paulo. Doutora Margarete, a senhora nunca parou de pesquisar. A senhora é uma pesquisadora nata. E é o trabalho que hoje a senhora desenvolve na Fiocruz, não é? Como é que é esse seu trabalho na Fiocruz no que diz respeito à pesquisa e, sobretudo, à Covid que nós passamos nesse momento?
Olha, Bayar, como pneumologista, né, eu me interessei por algumas áreas, né, às quais eu me dediquei muito profundamente. Primeiro, eu pertenço à geração que viveu o aparecimento da AIDS no mundo, né, há quase 40 anos atrás. Então, muito jovem ainda, né, a AIDS começava, né, no começo da década de 80, e todo mundo morria de doença respiratória. A AIDS surgia, né, as pessoas, então, assim, morriam de tuberculose, que até hoje continua sendo a doença mais comumente relacionada à infecção pelo HIV. Então, essa foi uma ocasião de muito desafio, né? Eu tive chance de ir para os Estados Unidos, ver a AIDS de perto, surgindo lá, fazer parte de alguns cursos, e tive a chance de abrir um serviço de referência de AIDS com algumas doenças oportunistas no hospital onde eu trabalhava naquela ocasião. E logo depois me interessei pela área, né, também por relações pessoais muito fortes, né, na ocasião. Trabalhava assessorando o professor Germano Gerardi, que era o responsável pela área pneumológica do Ministério da Saúde, um grande colega, um grande amigo, que eu tenho o privilégio de ter até hoje. Foi meu chefe, eu fui sua assistente, então uma relação muito estreita de amizade, de respeito e de gratidão também. Então, me interessei pela tuberculose, passei a trabalhar assessorando grupos, fazendo parte de grupos de peritos, logo depois junto à Organização Pan-Americana da Saúde, à Organização Mundial da Saúde. Comecei a publicar um pouco nessa área, me interessei muito, tive a chance de, ao ser absorvida pelo serviço do Centro de Referência Hélio Fraga, que logo depois foi também absorvido pela Fundação Oswaldo Cruz, né? Isso tem todo um processo, ter a chance de criar um serviço de referência para pesquisa clínica na área de tuberculose e outras doenças ligadas a esse grupo de bactérias que nós chamamos de micobactérias. Hoje, o nosso serviço é um serviço que está em processo de acreditação, que já gerou várias teses de mestrado, de doutorado, que é um serviço hoje referência em todo o estado do Rio de Janeiro. Nós temos um banco de dados que congrega a informação de todo o país nessa área. Então, assim, esse fazimento, digamos assim, essa chance de poder criar um grupo qualificado para fazer pesquisa clínica no âmbito desse grande guarda-chuva de grande capacidade de produção, que é a Fiocruz, foi, sem dúvida, uma oportunidade muito privilegiada para mim. Então, isso tudo me fez ficar mais estimulada ainda a Baiar. E nesses últimos 25 anos, eu venho fazendo parte de vários projetos e conduzindo estudos de pesquisa clínica na área de tratamento da tuberculose, assessorando o Ministério da Saúde, né, muito tempo, programa de controle das doenças respiratórias, né, fazendo parte de grupos de peritos da Organização Mundial da Saúde nesse campo, não só da tuberculose, como hoje continuo desde 2015, faço parte do grupo de experts que aprova os medicamentos chamados essenciais pela Organização Mundial da Saúde. Então, são experiências que aqui e fora daqui me dão um gostar cada vez maior da área. E a pesquisa clínica, apesar de ser dura também, Baiar, porque nós não temos as mesmas condições dos pesquisadores internacionais, né? Aqui nós fazemos Sim. tudo, né? Tudo, né? Aqui nós desde literalmente carregamos a caixa do que chega para ser entregue, porque nós não temos aquela mordomia dos pesquisadores internacionais, todo mundo vai para casa às 6 horas da tarde, né? Eles ficam muito impressionados quando vêm ao Brasil e veem como nós trabalhamos, porque tem que ser assim, né? Se nós não formos assim uma espécie de tivermos essa criatividade, esse desprendimento, nós não conseguimos fazer. Então, assim, acho que os pesquisadores brasileiros, nesse aspecto, têm muito valor, sabe? E eu acho que a Covid-19, Baiá, teve, apesar da tragédia humanitária que ela representa no mundo todo, e em particular no Brasil, né, com esses quase 550 mil mortes que conformam esse luto que nós carregamos, eu acho que, sem dúvida, nós podemos mostrar uma grande capacidade de trabalho, né? Cada dia que você abre as notícias e vê que pesquisadores brasileiros têm trabalhado aqui em colaboração com grupos internacionais, isso é uma coisa que nos alegra, né? No meio de tanta tristeza. Margarete, há uma dúvida hoje em dia no que diz respeito às vacinas.
Existe, inclusive, um tal de sommelier de vacina que vai buscar vacina A, B, ou C, ou D. Existe algum respaldo científico ou todas as vacinas, na realidade, devem ser consideradas? A pergunta é muito boa, Bayar, porque ela me permite também dar uma resposta boa para você. Eu acho que a Covid-19, né, apesar de ser essa tragédia a qual nós nos referimos, ela permitiu que o homem mostrasse o melhor de si, né? Se nós pensarmos que as vacinas levam anos, às vezes mais de 10 anos, para serem colocadas em aplicação nas pessoas, Baiar, o que o ser humano foi capaz de fazer, né? Se nós olharmos hoje e virmos que há 88, quase 90 ensaios clínicos de vacina no mundo, que há mais de 10 vacinas aprovadas regulatoriamente para utilização nas pessoas e que todas elas venceram barreiras muito rigorosas de segurança, ou seja, provando que podem ser usadas nas pessoas fazendo bem e não mal, né, como aqueles que são ou negacionistas ou anti-vaxxer, essa coisa que eu considero quase criminosa, marginal, né, que é ser anti-vacina, né, não há dúvida, nós não aceitamos isso, sabendo que o que mudou a vida do século XX no mundo inteiro, que deu oportunidade das pessoas viverem, sem dúvida nenhuma, foram as vacinas e os antibióticos, não há dúvida disso, né, todos nós sabemos. Então, eu acho que assim, as vacinas todas que estão em uso, Baiar, que foram aprovadas regulatória e eticamente, todas elas são seguras. Todas as vacinas, né, se nós entendermos que nenhuma vacina tem eficácia de 100%, isso não existe, todas as vacinas têm uma efetividade, falando do mundo real, que varia, né? Então, o fato de você estar vacinado não necessariamente assegura 100% de chance de você não se contaminar, sobretudo quando há novas variantes circulando. Nós sabemos que vírus são seres que mutam o tempo inteiro, então nós hoje sabemos que temos essa grande ameaça que é a cepa delta entre nós e no mundo todo, né? Então, assim, não pode escolher vacina, Baiar. Por quê? Porque todas as vacinas, elas têm características, ou como nós chamamos tecnicamente, plataformas diferentes, né? Então, uma é de vírus inativado, outra é de vetor viral, outra é de RNA mensageiro, todas elas foram testadas com todo rigor, Baiar, em estudos de fase 1, fase 2, fase 3, e agora todo o mundo, inclusive o Brasil, realiza estudos de fase 4. Hoje mesmo saiu colocado em pré-print já pelo nosso colega da Fiocruz, professor Júlio Croda, 2 estudos mostrando já em grupos grandes de pessoas vacinadas com a Coronavac e com a vacina da AstraZeneca, mostrando uma efetividade muito boa, sobretudo quando você pensa em reduzir morte pela Covid-19 e hospitalização de caso grave. Então, o impacto é muito grande. Eu acho que a sociedade civil tem acesso a todas essas informações, né? E em que pese nós não termos nenhum tratamento ainda até o momento para a Covid-19, sem dúvida nenhuma, nós suavizamos o impacto da epidemia, Baiar, com a utilização de todas as vacinas. Então, não pode ser sommelier de vacina, eu considero esse nome, ele é engraçado, mas ele é muito infeliz, sabe, Baiar? Porque a gente tem que receber a vacina nas 2 doses, considerando que só tem uma vacina que é em dose única, que é a vacina da Janssen, todas as outras, e elas precisam ser tomadas as 2 doses. Por quê? Porque a diferença de proteção entre uma dose e 2 é muito grande. Então, eu conclamo nessa oportunidade que todos compareçam para receber a sua segunda dose. Doutora Margarete, a gente vê, por exemplo, em Portugal, nesse momento, a criação de um passaporte. E é um passaporte que permite às pessoas, por exemplo, frequentarem restaurantes, frequentarem alojamentos turísticos, comprovadamente dizendo que elas foram vacinadas. A senhora acha que esse é um instrumento importante hoje para a sobrevivência de atividades como o turismo e a gastronomia? Ah, sem dúvida nenhuma, Baiar. Inclusive, recentemente, né, assim, não exatamente isso, mas você viu que o presidente Macron tomou de decisão na França, eu já me manifestei sobre isso, eu apoiei, porque a França é um país que tem muita vacina sobrando, porque tem muita gente que não quis se vacinar, e o presidente estabeleceu algumas normativas, não sei se exatamente lei,
mas exigindo que as pessoas, para comparecerem presencialmente aos seus trabalhos, inclusive, sejam vacinadas, sejam de qualquer natureza, de restaurantes, teatro, cinema, escritórios, todos eles, fábricas, que as pessoas sejam vacinadas. Porque a vacinação, ela não é só uma medida pessoal de proteção, Baiara, ela é uma medida coletiva. Quando você está vacinado, você está protegido, mas todos aqueles que convivem com você também estão. Então, essa solidariedade, digamos, né, ela precisa ser entendida por todo mundo num momento tão trágico como nós estamos vivendo. Então, o que Portugal está fazendo, todos os países vão acabar fazendo, Baiá. Né? Aqui mesmo no Brasil, para que você pegue um avião hoje internacional e entre em alguns países, você precisa ter o seu passaporte expedido, né? Aquele atestado que é dado pelo SUS aqui no Brasil, de que você recebeu 2 doses das vacinas que são aceitas para você viajar para os países que as aceitam, né? Então, isso eu considero que essa é uma medida sanitária correta, oportuna, nesse momento, enquanto nós vivemos um momento pandêmico no mundo todo, sem dúvida nenhuma. Doutora Margarete, uma coisa que me preocupa muito de alguns médicos negacionistas que não querem se vacinar e que, na realidade, falam, são contrários à vacina. Não deveria, na sua opinião, haver uma obrigatoriedade de todo o setor de saúde ser obrigatoriamente vacinado? Ou não Isso é podemos obrigar ninguém a se vacinar? Não, as vacinas, quer dizer, eu acho que vacina é uma coisa tão extraordinariamente positiva, Baiá, que, na verdade, dispensaria qualquer medida coercitiva, digamos, né? Que é muito Sim. estranho a nós, né? Nós não, é difícil a gente aceitar que sejam tomadas medidas coercitivas nesse aspecto, né? Por outro lado, você tem que pensar que os ambientes, a transmissão do SARS-CoV-2 desse vírus, ele é um vírus respiratório, ele é transmitido pelo ambiente. Então, para que você tenha ambientes protegidos, será necessário que todas as pessoas sejam vacinadas. Então, por exemplo, no setor saúde, né, hospitais, ambulatórios, laboratórios, todos os locais que, na verdade, ninguém trabalha sozinho, né? Hoje ninguém faz nada sozinho, todo mundo trabalha em equipe, é preciso, sem dúvida nenhuma, que todos estejam imunizados. E essa exigência é uma exigência absolutamente pertinente. Né? Então, não é uma questão de tornar a vacina obrigatória, mas há setores, inclusive, que, por questões de segurança, não pode ter uma pessoa desprotegida, né? Mesmo sabendo todos os senões, né, Baiar, que nenhuma vacina protege 100%, de que é uma medida que não é só pessoal, ela é também coletiva, e que as instituições podem, sim. Eu tenho conversado com muitas empresas, por exemplo, Baiá, de grande porte, né? Empresas de energia, de educação, que conversam comigo, que me procuram, e como outros colegas também, e nós temos de maneira muito consensual dito a eles, né, vocês precisam, para voltar presencialmente, assegurar que todos os seus funcionários e, portanto, as suas famílias estejam protegidas. Então, não é só vacinar, tem que testar as pessoas, entendeu, Baiar? Nós ainda estamos no momento em que a testagem é muito importante. Então, qualquer empresa, por exemplo, que vai voltar presencialmente, tem que testar as pessoas regularmente, a despeito de estarem vacinadas, porque elas estão ali trabalhando em locais com muitas pessoas no mesmo ambiente, e essas pessoas vêm de diversos ambientes também, pegam transporte coletivo, a questão do transporte coletivo é muito séria hoje no Brasil, Baiar, né? Nós temos visto aí os ônibus, trens, metrôs, absolutamente sem nenhum controle, né? Muita gente usando, né, a própria pela Fiocruz, nós temos desenvolvido um projeto de grande envergadura, doando máscaras adequadas para as pessoas, porque as pessoas estão usando máscaras que não protegem nada. Né? Então, assim, é muito importante que as pessoas entendam que há uma cadeia e que isso tem um custo, às vezes, que as pessoas não podem arcar. Então, por isso, nós estamos fazendo esses projetos e instamos a várias instituições privadas, inclusive, que colaborem nesse aspecto, né, de doar e dar condições às pessoas de transitarem em locais públicos com máscaras adequadas. Né? Não há mais dúvida de que as máscaras são uma barreira mecânica
de grande eficiência, Baiar, para proteger a nós mesmos e aos outros todos, né, as pessoas que convivem conosco. Margarete, na sua opinião, quais são as medidas que cada um de nós deve tomar, na realidade, para nos proteger e proteger o outro? Bom, até pouco tempo atrás, né, Baiar, quando não tinha vacina, nós só falávamos nas medidas pessoais digamos, daqueles que convivem conosco, né? Hoje, a primeira coisa que eu diria é vacine-se, né? E por isso eu tenho sido tão enfática em dizer, e felizmente nós temos visto essa sensibilidade das autoridades municipais, tanto São Paulo, Rio e algumas outras cidades, de descer a vacinação para as faixas etárias mais jovens, que são, em última análise, aqueles hoje responsáveis pela grande mobilidade social no Brasil, né? São eles que saem mais de casa, pegam um transporte coletivo, têm que sair em busca de trabalho, etc., né? Então, sem dúvida nenhuma, vacinar estrategicamente os mais jovens, até porque, Baiá, nós temos um momento epidemiológico diferente. Nós temos cepas novas circulando, a cepa delta já é uma realidade no Brasil, ela não é mais só uma ameaça, ela é um fato real, ela tem transmissão sustentada já no Brasil, né? Se ela vai ou não se tornar predominante, eu não posso responder ainda. Talvez possa fazê-lo daqui a 10 ou 15 dias. Eu acho que sim, eu acho que tem um risco, como ocorreu no Reino Unido, como ocorreu nos Estados Unidos, né? Então, assim, é uma cepa muito transmissível, né? O RT dela, que é aquela capacidade de transmissão, é muito superior à cepa circulante atual, né? Então, assim, ela é uma cepa que, sem dúvida nenhuma, em termos de transmissão, nos ameaça. Então, eu acho que as medidas devem ser medidas pessoais de proteção, ou seja, buscar, reivindicar as vacinas, considerando a boa qualidade de todas elas, nos proteger pessoalmente e não querer viver, Baiá, como eu tenho ouvido algumas pessoas, não, eu já quero fazer, chega, eu estou cansado, tem 1 ano e meio de pandemia, e eu agora quero fazer festa, quero fazer... Infelizmente, é horrível a gente dizer isso, Baiá. Eu também gostaria muito de voltar a receber, eu sempre gostei muito de receber na minha casa, inclusive, né? E agora a gente está começando a fazer isso, mas em grupos muito pequeninos. Então, você pode receber, sem dúvida, né? Se você recebe mais 2 casais, 5 amigos, todos vacinados, com 2 doses, né? Preferencialmente gente que em algum momento tenha sido testado, entendeu? Porque não se iludam, Baiar, nós temos visto isso toda hora, né? Ontem mesmo, né, há 2 dias atrás, perdemos alguém muito próximo a nós, né? Morreu a senhora, né? E o marido muito desesperado e triste, né? E eu disse, olha, infelizmente só tem que ser testado, porque o senhor estava com ela, e não deu outra, né? Quer dizer, o sujeito enterra, a pessoa enterra a sua mulher querida e testa positivo. Então agora tem o luto e a solidão do isolamento. É muito triste tudo isso, Baiara, e nós vemos isso todo dia. Por quê? Porque essas pessoas, né, elas, de certa maneira, relaxaram um pouco, né? Receberam filhos que vêm visitar e que não têm todos os cuidados e abraça. Infelizmente, ainda não dá para fazer isso, né? Sobretudo diante de uma cepa tão transmissível, entendeu, Baiara? A minha secretária, que trabalha comigo na Fiocruz, né, teve Covid, já estava vacinada com 2 doses, inclusive, de vacina, né? E se contaminou. E a gente, porque trabalha na Fiocruz, mandou sequenciar, e é cepa delta, a pessoa que trabalha diretamente comigo, né? Enfim, está bem, não teve nada, né? Para ter um caso leve, ficou isolada, porque tem que ficar mesmo, 14 dias, né? Não teve praticamente sintoma algum, felizmente, teve uma forma levíssima de doença, mas transmitiria, né? E certamente pode ter transmitido para alguém inadvertidamente. Nós tivemos que testar todo mundo, né, que teve contato com ela, porque esse rastreio retrospectivo, Baiar, ele é absolutamente fundamental. Cada caso diagnosticado tem que gerar contatos examinados, e às vezes as pessoas se esquecem disso, né? Nós estamos diante de uma doença ainda, aliás, mais transmissível hoje do que era, porque essa cepa circulando hoje ela é muito mais transmissível. A senhora nos traz uma informação muito importante, que é essa necessidade da testagem contínua, não é? Tem que se testar o tempo inteiro
e que talvez seja uma coisa que o Brasil não esteja fazendo de forma, vamos O dizer... Brasil nunca testou bem, Bayar. Nós estamos devendo a testagem desde o início da pandemia, né? Quem é testado somos nós, profissionais de saúde, porque nós somos testados quase que toda semana, né? Cada vez que você vai num hospital para internar um paciente, você tem que fazer teste, o paciente tem que ser testado, a família do paciente, quem vai ficar acompanhando, tem que ser testada. E essa é a conduta correta, senão você bota alguém inadvertidamente circulando dentro do hospital. E isso está errado, entendeu? Então, essa questão da testagem de todo mundo, ela foi algo que o Brasil, desde o início, não foi eficiente nisso, né? Há outros exemplos, né, Bayara? Eu sempre citei, por exemplo, no início da epidemia, a Coreia do Sul como sendo um belo exemplo de controle epidêmico, né? Não só pelas questões culturais, né, dos asiáticos que já usam máscara sem nenhum problema, né? O governo coreano distribuiu máscaras de boa qualidade para toda a população e fez testagem em massa. Desde o início, se testava no sinal de trânsito, né? E o resultado ia para um aplicativo rapidamente, fazia um teste rápido. E hoje, eu acho que com a disponibilidade no mercado mais fácil de testes, inclusive, Bayar, eu acho que, sem dúvida, né, empresas, escolas, instituições públicas e privadas precisam manter uma política de testagem em todos os seus funcionários, clientes, etc. Doutora Margarete, eu queria agradecer a sua presença hoje aqui. Foi um grande prazer recebê-la e poder ter a possibilidade de interagir com a senhora, que nos trouxe tantas informações, mas que nos trouxe, sobretudo, um exemplo de uma mulher solidária, de uma mulher, na realidade, que pensa o tempo inteiro nos outros, não é? Eu acho que essa talvez seja a sua qualidade mais importante, não é? De ser um ser humano que se preocupa com os outros e que se preocupa, sobretudo, com a humanidade. Eu queria, por gentileza, que a senhora fizesse as suas considerações finais. Bom, Bayar, primeiro uma alegria conversar com você, que também é um humanista, né? Nós já conversamos outras vezes, eu sei das suas angústias, sei do seu imaginário fértil e sei da sua generosidade também. Então, realmente um prazer, sem dúvida, um privilégio estar aqui conversando com você. É claro que sim, né, Bayar, quem trabalha com gente, né, enfim, desde sempre, eu acho, Bayar, que assim, isso é inspirador, né? Cada vez que eu escrevo, quando eu vou... Agora, então, que eu virei colunista, né, Bayara? Alguém acreditou que eu pudesse contribuir, né? Eu escrevo toda semana no jornal O Globo. Então, a cada semana eu penso, né, o que é que nesta semana foi um aguilhão mais fértil para eu pensar, né, entre tantas coisas que habitam o nosso imaginário, que nos aproxima cada vez mais das pessoas, né? Então, assim, pensar nos outros é pensar em nós também, né? Eu acho que essa biunivocidade, né, de sentimentos nos faz mais forte, nos faz não perder a esperança na ciência, nas pessoas, né, Bayar, independentemente de tantas coisas ruins e de tanto comportamento inadequado que nós temos visto de toda a ordem, sobretudo no Brasil. Então, eu te agradeço muito, Bayar, e estou sempre à disposição. Muito obrigada. Muito obrigado, foi um prazer receber hoje a doutora Margarete Dalcomo, pneumologista, pesquisadora da Fiocruz, e dizer para vocês que o nosso próximo entrevistado é o senhor Gentileza. Muito obrigado e até um próximo programa.